Fala galera, beleza? Final de data FIFA, 2 amistosos para a seleção brasileira, derrota para a Argentina e vitória sobre a Coreia do Sul por 3-0 nesta terça-feira. O Brasil voltou a vencer sob o comando do Tite depois de 5 partidas sem o resultado positivo. O Brasil ainda não tinha conquistado uma vitória depois do título da Copa América. Jogou bem contra a Coreia do Sul, não jogou bem contra a Argentina. Qual é o saldo final depois desses 2 amistosos? É o que a gente vai falar a partir de agora. 3 jogadores para mim saíram em alta depois desses 2 amistosos. O primeiro deles, e o mais evidente, Renan Lodge, lateral esquerdo do Atlético de Madrid, ex-Atlético Paranaense, foi titular na partida contra a Coreia do Sul, jogou demais, assistência, um passe para a cabeça do Paquetá no lance do primeiro gol, uma atuação ofensiva muito sólida, bem na defesa também, fazendo bem demais o corredor pelo lado esquerdo da seleção brasileira. Renan Lodge passa a ser o titular da lateral esquerda. Teve um rendimento bem superior ao do Alexandro desde a Copa América, quando o jogador da Juventus passou a ser titular. Além dele, Fabinho. Já desde o pós-Copa América, eu penso na substituição do Casemiro. Durante a competição sul-americana, eu já queria a substituição do Casemiro no meio-campo da seleção brasileira. Terminada a competição, e com o que estão jogando Fabinho e Casemiro, me parece até natural ter o Fabinho nessa seleção brasileira. Uma seleção que precisava de novidades, de novos nomes, de algumas novas ideias. E o Fabinho traz novidade para o meio-campo do Brasil. Tem que ser titular. Óbvio que você não vai descartar o Casemiro de maneira alguma, é um dos melhores na sua posição no mundo. Mas hoje o Fabinho está para mim um nível pelo menos acima do que está jogando o Casemiro. Por fim, Felipe Coutinho. Não é um atleta que ganha espaço como os outros 2 que eu citei, mas é um que mantém o seu lugar no time. O Brasil, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, jogou na variação do 4-3-3 para o 4-4-2 com a bola, com o Felipe Coutinho sempre saindo de fora para dentro. Rende muito mais. Coutinho como jogador aberto, os extremos, né? Um meia que joga aberto flutuando por dentro, ou como um meia avançado, rende. Como um meia central no 4-3-3, o rendimento do Felipe Coutinho não é bom. Saindo da esquerda para a direita, ou mesmo jogando aberto pela direita, o rendimento dele é bem melhor nesse esquema tático da seleção brasileira. 3 atletas que saíram em baixa depois desses amistosos. 2 eu já citei, o Alexandre e o Casemiro. Não só pelo desempenho deles, mas também pelo desempenho dos rivais de posição. Então hoje para mim são reservas Alexandre e Casemiro, e o Alexandre corre até mais riscos no grupo da seleção brasileira porque há uma safra de laterais pela esquerda muito boa hoje no futebol brasileiro. Inclusive eu não descarto o Felipe Luiz de seleção ainda, a gente pode até falar, a gente vai falar mais sobre isso, jogadores do Flamengo na seleção mais para frente desse vídeo. Por fim, o terceiro jogador que para mim sai bem em baixa é o Richarlison. Não mostra na seleção brasileira até agora, infelizmente, rendimento para continuar a ser convocado. A temporada dele no Everton é regular para boa, não vem se destacando, não é um dos destaques da Premier League ou mesmo do seu time. É claro que o Everton sofreu demais, principalmente no início da temporada, vem se recuperando sob o comando do Marco Silva, mas olhando para a seleção, eu não vejo o Richarlison com rendimento condizente com a manutenção dele no grupo de convocados. Um ponto que me preocupa em relação à seleção brasileira para a sequência de trabalho e pensando na renovação desse grupo. Jogadores que estão fora de posição na seleção, na relação com o clube, e jogadores que não são titulares em seus clubes e vão ganhando espaço na seleção brasileira. Começo pelo Marquinhos. Marquinhos do Paris Saint-Germain nessa temporada tem jogado como meio campista defensivo, para ser bem preciso, volante, se quiser o termo mais clássico da função defensiva de meio campo. Na seleção brasileira é titular na linha de defesa, e eu projeto uma seleção já mais renovada com Marquinhos e Militão, com o Thiago Silva saindo do time. Então me gera um pouco de preocupação o fato do Marquinhos não jogar como zagueiro durante toda a temporada e atuar somente como zagueiro na seleção brasileira. O Militão é um outro caso, não de estar fora da sua posição, mas por não ser titular. O Éder Militão é reserva do Real Madrid, tem poucos minutos no clube espanhol, e eu tenho a impressão que pelo desempenho que ele apresentou nessas partidas, pela necessidade que o Brasil tem de renovar algumas posições, o Éder Militão precisa ter mais minutos, precisa jogar mais.
Acho que esse é um ponto importante na avaliação do Militão, na avaliação da comissão técnica em relação ao seu papel no time. Outro jogador, Danilo. Há uma carência evidente na lateral direita da seleção brasileira. E é difícil achar hoje um jogador para a posição. O Fagner, para mim, baixou o nível. Já não vejo o Fagner sendo convocado com regularidade, muito menos pensar no Fagner para 2022. O Danilo tem uma boa idade ainda para jogar a Copa. É um atleta muito forte fisicamente, só que na Juventus alterna entre o banco e a titularidade. Quando a Juventus arma um esquema um pouco mais defensivo, ele joga. Quando quer atacar mais, quem joga é o Juan Cuadrado, colombiano. Então não é titular absoluto do seu time, mas é um caso que preocupa menos do que do Militão, sem dúvida alguma. E hoje, entre as opções possíveis na lateral direita, eu seguiria com Danilo. Não acho que é o nome ideal, mas pela ausência de nomes melhores, pelo entendimento tático que o Danilo tem do jogo, eu acho que se encaixa bem nessa ideia do Tite. Já vou falar um pouco mais sobre a parte tática também. O Emerson foi testado nesse jogo. Marcinho, vocês se lembram, tinha sido do Botafogo, tinha sido convocado, né, na outra data FIFA, mas não há realmente um nome claro para substituir o Daniel Alves na seleção brasileira, porque realmente não vai dar para contar com o Daniel para a Copa de 2022. Acho que isso se mostra já bem claro para todo mundo, ainda mais com o Daniel jogando no futebol brasileiro, com o calendário arrebentando esse final de carreira dele, vai ter que jogar muito mais do que jogaria na Europa e também fora de posição. No São Paulo é quase um faz-tudo. Chegamos na variação tática. O Brasil, nesses dois jogos, variou do 4-3-3 com a bola para o 4-4-2 com a bola. Sem a bola, variou do 4-1-4-1 para o 4-4-2. A ideia do 4-3-3 é o padrão de jogo que o Tite sempre mostrou na seleção brasileira. Todo mundo se lembra do período das eliminatórias, da Copa do Mundo. Na Copa, inclusive, o Brasil começou a variar para o 4-4-2 também, mas o padrão de jogo sempre foi esse 4-3-3, com uma trinca de meio campo, um mais defensivo, dois centrais, dois jogadores abertos e uma referência na frente. Contra a Coreia do Sul, Coutinho começou aberto pelo lado esquerdo, Gabriel Jesus aberto pela direita, Richarlison na frente. Arthur e Paquetá por dentro, com o Fabinho sendo o primeiro homem de meio campo. Para o segundo tempo, durante o segundo tempo, ocorre a mudança para o 4-4-2, com o Gabriel sendo deslocado para o ataque ao lado do Richarlison, Paquetá aberto na direita, Coutinho aberto pela esquerda, flutuando por dentro, e os dois meias centrais, Fabinho e Arthur. A movimentação do Coutinho ela é natural até para a abertura do corredor para o Renan Lodge. Então, na fase ofensiva, o Brasil tinha o Renan Lodge aberto pela esquerda, Gabriel Jesus aberto pela direita, cortando para dentro para ser um segundo atacante muitas vezes próximo ao Richarlison, Coutinho como meia central, o Arthur se aproximando e o Fabinho como primeiro homem de meio campo. Lá atrás a proteção com Marquinhos, Militão e o Danilo. Danilo, Marquinhos e Militão segurando um pouco mais. Me agrada muito esse 4-4-2, inclusive o 4-4-2 é pensado para ter o Neymar. Essa variação para o 4-4-2 é para ter o Neymar como segundo atacante jogando ao lado do Roberto Firmino. E aí o Coutinho se encaixa muito bem nessa função aberto pela esquerda, flutuando por dentro para ter esse corredor com o Renan Lodge. Pelo lado direito, o Gabriel Jesus, mas eu entendo que haja necessidade de pensar em alternativas ao Gabriel Jesus. O Everton do Grêmio, aberto pela direita, acho que precisa ser testado. O Bruno Henrique do Flamengo é um jogador que precisa de mais oportunidades, tanto pela esquerda como pela direita da seleção brasileira, também pode fazer essa função, ou mesmo como segundo atacante, como ele vem jogando no Flamengo. São atletas que precisam estar nas próximas convocações da seleção brasileira também. Mas me agrada essa variação tática que o Brasil tem do 4-3-3 para o 4-4-2, lembrando que ainda há a variação para o 4-2-3-1, que cada vez vem sendo menos utilizada. Por fim, quem do Flamengo entra na seleção brasileira atualmente? Pela idade, Rafinha e Filipe Luís inicialmente são descartados, mas projetando eliminatórias, jogos talvez mais difíceis, a comissão técnica precisa pensar sim no Filipe Luís e no Rafinha. Pelo rendimento do Renan Lodge, talvez o Filipe chegaria para ser reserva, para ajudar na composição do grupo, mas pode ser titular tranquilamente pelo nível de jogo que ele tem no Flamengo. A questão é que nessa ideia que eu apresentei agora taticamente, o Renan Lodge funciona melhor aberto pela esquerda e atacando bastante. Rafinha é um atleta que com o Tite teve poucas oportunidades, mas como eu já citei, há pouquíssimas opções para a lateral direita. Pelo que o Rafinha está jogando, talvez ganhe até algumas chances no primeiro semestre do ano que vem. Lembrando que a seleção brasileira em 2020 vai fazer 8 partidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, 1 ou 2 amistosos antes da Copa América, já na preparação, ali na reta final de preparação para a Copa América.
Do meio para, aliás, na defesa ainda, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é o nome certo, tá? O Rodrigo Caio é um nome que vai aparecer nas próximas convocações, com certeza. Está na briga por um lugar entre os 4 para compor o grupo da seleção brasileira, que tem Marquinhos, Militão, o Thiago Silva permanece por enquanto, e esse 4º nome tem rodado bastante. O Felipe esteve, por exemplo, do Atlético de Madrid, esteve na lista, nessa última lista, mas o Rodrigo Caio é um nome que eu acho que vai ganhar cada vez mais espaço. E até com as dúvidas que existem sobre a sequência do Thiago Silva por conta da idade também. Então, Rodrigo Caio é um nome certo e os 2 laterais podem aparecer. Do meio para frente, Gerson. Eu jamais deixaria o Gerson fora da seleção brasileira. Precisa ser testado. Infelizmente, o calendário brasileiro é uma bagunça, é uma zona e não colabora com clubes, com seleção, com ninguém. Mas o Gerson precisa ser testado nessa função central que tem jogado agora o Paquetá no 4-3-3. No 4-4-2, o Gerson teria que jogar aberto, mas você já tem o Felipe Coutinho. Então, o Gerson se encaixa mais para mim no 4-3-3, como função de homem central. No 4-4-2, o ideal é você ter um ponta e um meia abertos, para ter variação de jogo, hora abrindo o corredor por um lado, hora abrindo por outro, você inverte esses jogadores também. Então o Gerson para mim tem lugar na seleção brasileira, mas na ideia do 4-3-3 inicialmente. Sobre os atacantes, Bruno Henrique, já disse, tem que ser convocado, indiscutível isso, tem sido um dos melhores, se não o melhor jogador do Brasil na atual temporada. E o Gabigol também para mim merece um lugar para ser pelo menos reserva do Roberto Firmino, para brigar por um lugar no ataque. Para mim hoje ele está abaixo de um Roberto Firmino, que tem que ser titular da seleção brasileira, mas entre os 23 o Gabigol merece um lugar. Everton Ribeiro, tenho certeza que muita gente está perguntando, pô, e o Everton Ribeiro? Segura um pouquinho, eu ainda acho que o Everton tem que batalhar um pouco mais por um lugar na seleção brasileira. A gente sabe que a concorrência é muito forte, mas com certeza o Flamengo pode colaborar muito para a seleção brasileira. O Flamengo está dando algumas soluções para o Tite. O Gerson, para mim, é uma delas no meio campo, precisa ser convocado, e o Flamengo vai acabar colaborando bastante para a base do Brasil também em 2020. Tá certo, galera, é isso. Um bom resumo sobre seleção brasileira depois desses 2 últimos amistosos de 2018, tô atrasado, os 2 últimos amistosos de 2019, já projetando seleção brasileira para 2020, a sequência de trabalho do Tite. Bom, galera, é isso. Depois desses 2 últimos amistosos de 2019, encerrado o ciclo do Brasil neste ano, já começa toda a preparação para 2020, um ano bastante importante, com o início de eliminatórias e a disputa de mais uma Copa América, questão de politicagem dentro da Conmebol, ajuste de calendário, não quiseram mexer em outras competições, o pessoal não quer perder dinheiro, né, quer cada vez ganhar mais, então vai ter mais uma Copa América no ano que vem. Um ano bastante irregular do Brasil. Copa América, um rendimento bom, não foi espetacular, conquista do título, importante conquista do título, ainda mais jogando em casa. Depois uma sequência muito ruim de 5 jogos com rendimento fraquíssimo do Brasil, pior rendimento sob o comando do Tite, e aí o ano encerra com um bom jogo contra a Coreia do Sul. A expectativa é que em 2020 o Brasil suba o nível, se coloque entre os principais times do mundo. Hoje, se a Copa fosse começar no mês que vem, pelo rendimento do Brasil, eu não colocaria a seleção brasileira entre as favoritas ao título. Lógico que em uma Copa tem a questão da camisa, toda a história, toda a tradição do Brasil, mas eu estou analisando exclusivamente o rendimento da seleção brasileira. Uma situação hipotética, porque não tem Copa do Mundo no mês que vem. Então, o rendimento do Brasil precisa melhorar. A seleção precisa ter novas ideias, rodar mais alguns jogadores, testar novas peças para encontrar realmente o time das eliminatórias, um time mais rápido, mais veloz, mais agressivo com a bola e com novas ideias. Acho que a comissão técnica do Brasil precisa pensar em novas formas para o Brasil se tornar novamente agressivo com a bola, pressionando o adversário. É uma comissão técnica que pensa o futebol dessa maneira. O Tite, o Kleber Xavier, seus assistentes, eles pensam o futebol de maneira ofensiva. O Tite tem falado sobre isso, sobre jogar ofensivamente em todas as coletivas. Então o Brasil precisa realmente subir o nível para 2020 e é essa a expectativa. Tá certo, galera? Valeu, grande abraço e a gente fala sobre seleção brasileira novamente no ano que vem. Valeu!